Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 9, e você vai localizar o versículo de número 11. Glória a Jesus. Hoje nós vamos utilizar apenas o versículo de número 11, que eu quero, a partir dessa expressão, compartilhar o que Deus tem ministrado no meu coração nesta noite, dando sequência aí à série de mensagens que nós estamos ministrando sobre a igreja e o culto. Nós vamos utilizar apenas a expressão do capítulo de número 9, o versículo de número 11. Eu vou utilizar hoje a versão Almeida Revista Corrigida, mas que a grande maioria utilizam, né? Mas as outras versões também, elas são bem próximas e não altera muito o nosso entendimento. Nós temos a projeção da revista corrigida, da Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler nas duas versões e a gente vai acompanhando. Quem tem a versão atualizada, eu vou ler primeiro a atualizada e depois a gente mantém a leitura na corrigida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Na nossa versão que nós temos em mãos, diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Na verdade, o que Paulo está fazendo uso é de uma expressão que retrata a semente espiritual e a colheita material. Aqui na nossa versão diz carnal, mas é porque é um trocadilho com as coisas materiais. Por favor, curve a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por estarmos aqui em tua presença nesta noite. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio que temos de subirmos até esta casa, Senhor, para mais uma vez nós nos dedicarmos a observarmos a tua palavra. Nós estamos aqui nesta noite, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, trazendo luz ao nosso entendimento, Senhor, para que possamos dividir com o teu povo, com a tua igreja, tudo aquilo que o Senhor tem nos nossos corações, toda a graça, toda a unção, toda a revelação bíblica que possa ser transmitida, Senhor, através dos nossos lábios, chegando até os nossos ouvidos e produzindo em nós a mudança necessária. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Tome, por favor, o seu assento para nós observarmos aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, os irmãos estão acompanhando a exposição bíblica na carta aos Coríntios, e na semana passada nós trouxemos aos corações dos irmãos o capítulo de número 9. E eu confesso para os irmãos que era para eu ministrar hoje a partir do capítulo de número 10, e vim a semana inteira estudando, me preparando para que chegasse hoje e trouxesse para os irmãos a continuação do capítulo de número 10. No entanto, fazendo uma releitura do assunto da semana passada, com o objetivo de ter o contexto para continuarmos nessa semana, saltou aos meus olhos essa expressão que me fez voltar para a Bíblia Sagrada e pensar um pouco mais a respeito da expressão que o apóstolo Paulo traz aqui. Como eu disse aos irmãos, Paulo, a partir do capítulo de número 8, ele está respondendo
algumas dúvidas da igreja de Corinto relacionado às coisas ou os alimentos sacrificados aos ídolos. Esse assunto foi um assunto tão importante para a igreja de Corinto, era um assunto tão forte, causava assim tanto desconforto naqueles crentes, que Paulo vai investir 3 capítulos para responder acerca da liberdade cristã. Quando o assunto era comer ou não comer uma carne sacrificada aos ídolos, o que estava por trás não era o ato de comer aquela carne. O que estava por trás desse ensinamento, desse problema, era o comportamento da igreja, era a liberdade. Eu posso ou não posso fazer isso? E se eu fizer isso, vai produzir ou não vai produzir escândalo? Então, o que está por trás desses 3 capítulos são argumentos que o apóstolo Paulo utiliza para poder convencer aquela igreja a respeito da liberdade cristã em Cristo Jesus. Se nós observarmos no capítulo de número 8, Paulo vai utilizar como exemplo a própria igreja. Paulo vai destacar os 2 grupos que existiam lá, que eram os grupos dos fortes e dos fracos, e Paulo vai enaltecer o conhecimento não precedido do amor. Paulo vai dizer: vocês todos têm conhecimento, mas o conhecimento ensoberbece e o amor edifica. Logo, Paulo já começa no capítulo 8 dando uma ênfase que a nossa liberdade cristã, ela é dirigida não por aquilo que nós conhecemos, mas pelo amor de Cristo derramado em nossos corações. Dando continuidade ao argumento que o apóstolo Paulo utiliza para fazer essa defesa, Paulo começa a trazer agora não mais o exemplo da igreja de Corinto. O segundo argumento, Paulo vai utilizar no capítulo de número 9, o seu próprio exemplo. Paulo vai tratar no capítulo de número 9 sobre a sua autoridade apostólica e, consequentemente, o direito que ele tinha de ser sustentado pela igreja. Então observe, capítulo 8, Paulo dá o exemplo da igreja. Paulo diz para a igreja assim: olha, se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma. No capítulo de número 9, Paulo dá o próprio exemplo. Ele diz para a igreja: eu tenho o direito do sustento, mas eu também tenho o direito de abrir mão do sustento. Logo, assim como a igreja pode dar o exemplo para não produzir escândalo, Paulo diz: eu também quero dar exemplo para não produzir escândalo. Se vocês observarem, e na próxima semana nós vamos tratar, o capítulo de número 10, Paulo vai fazer um exemplo, vai trazer um exemplo diferente. Capítulo 8 ele fala da igreja, capítulo 9 ele fala do seu próprio ministério, e o capítulo 10 Paulo vai utilizar como exemplo, como referência, o povo de Israel no deserto. Não é o assunto de hoje. Eu até gostaria de trazer para os irmãos todo o conhecimento, toda a revelação do capítulo de número 10, só que saltou aos meus olhos essa expressão que eu quero dividir com todos vocês. No capítulo de número 9, Paulo vai utilizar como exemplo os seus próprios direitos como apóstolo, o direito de sustento, o direito de viver de forma digna. Ele afirma no capítulo de número 9, versículo 4, que ele precisava, assim como todos, ter o direito de comer e beber. Ainda no versículo 4, ele ainda diz que, assim como todas as pessoas, ele queria ter o direito de trazer consigo uma esposa. E ainda no versículo de número 5, ele fala do direito da esposa. E no versículo de número 6, ele fala do direito de ter o sustento digno, assim como todos nós. De forma bastante resumida, o capítulo de número 9 vai enfatizar o direito que o apóstolo tinha de receber o seu sustento. Você vai encontrar isso no versículo de número 13 ao 14. Ele diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo de número 14 ainda, fazendo defesa ao direito do seu sustento, ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas Paulo não dá só essa ênfase. Paulo não fala apenas do seu direito de ser sustentado
pela igreja ou pela obra missionária. Paulo também fala que assim como ele tinha esse direito, ele também poderia recusar a ajuda, ele também poderia viver como outro obreiro comum bivocacionado, que tem o seu sustento e também prega o evangelho. Ele vai enfatizar no versículo de número 12 e no versículo de número 15, que apesar do seu direito, ele estava abrindo mão para não produzir escândalo. Paulo está trazendo um exemplo dele mesmo. Eu vou trocar em miúdos. Paulo está cortando na própria carne para não dar para aquelas pessoas fracas na fé o direito de se escandalizar. Portanto, ele diz assim no versículo de número 12: se os outros participam desse poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Versículo de número 15: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Paulo está dizendo, trocando aqui, traduzindo para os irmãos, Paulo está dizendo assim: olha, os demais apóstolos têm direito, eu também tenho, mas eu não fiz uso do meu direito, eu abri mão do meu direito. Eu estou dando o exemplo para vocês, que a liberdade cristã, ela é norteada pelo amor. Se você tem liberdade, mas a sua liberdade produz escândalo em alguém, você tem que se privar desse direito, dessa liberdade, para que as outras pessoas também sejam alcançadas por Cristo. É esta ênfase que se dá no capítulo 8 e 9 e também no capítulo 10, usando Israel como exemplo. No entanto, irmãos, nós vimos aqui também, na semana passada, que apesar de Paulo tratar desse assunto tão complicado, que é da questão do sustento, ele ainda afirma, ou a Bíblia afirma, que infelizmente até hoje existem muitas pessoas que elas entendem que o trabalho pastoral não é considerado um trabalho legítimo. E aí em Mateus capítulo de número 10, versículo 9 e 10, o próprio Jesus diz que o obreiro é digno do seu salário. O trabalho pastoral para alguns não é digno de sustento, mas em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 7, novamente o Senhor Jesus diz que o trabalhador, ele é digno do seu sustento. Então, ele está fazendo referência àqueles que eram enviados. Ele entende que o ministério pastoral, que o exercício dos dons espirituais, de forma exclusiva, é um trabalho. E uma vez sendo trabalho, ele também precisa ter ou receber a mesma dignidade. No entanto, amados, ele conclui, e eu quero trazer para vocês, para a gente concluir essa parte, que o sustento ministerial é uma ordem bíblica. Deixa eu pedir para você ler em sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Nós vamos acompanhar essa leitura, só para eu concluir essa questão, que apesar dessa igreja ser bem instruída, é sempre muito bom nós mostrarmos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o sustento ministerial é uma ordem bíblica. Deuteronômio, capítulo de número 8, eu digo 18, do versículo 1 ao 8. Você vai localizar o quinto livro da Bíblia, capítulo de número 18, do versículo 1 até o versículo de número 8. Eu vou ler e você vai acompanhar em sua Bíblia. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança, e na sua herança comerão. Eu vou repetir: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem na herança de Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe foi dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes, ao receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e das primícias da que tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista
a servir no nome do Senhor, ele e os seus filhos todos os dias. E quando vier um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da tua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os teus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. O que está dizendo aqui claramente? Na lei, Deus havia estabelecido e escolhido uma tribo, que era a tribo de Levi. Eles não teriam herança, eles não teriam parte na terra, na conquista da terra. No entanto, eles teriam direito do sustento a partir do culto. Todos os sacrifícios que era conduzido até o sacerdote, tanto o sacerdote como os levitas, eles seriam sustentados pela mesa. É isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo de número 9, versículo de número 13 e 14. Ele diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Paulo está exatamente traduzindo aquilo que o próprio Deus havia determinado para que a tribo de Levi, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo culto, aqueles que tinham participação direta e exclusiva com a adoração, recebessem da comunidade de Israel o sustento. Eles não teriam bens, eles não teriam terras como as demais tribos, mas eles não seriam abandonados, eles não seriam tratados de qualquer forma. Eles receberiam e eles comeriam daquilo que era oferecido no altar do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui. Existe uma grande revelação espiritual nisso. É muito importante nós pensarmos nessas coisas. Eu não acredito que o nosso Deus fica devendo nada para ninguém. Eu não acredito que o nosso Deus trata uma pessoa diferente porque essa pessoa, ela vive de forma exclusiva, não. Eu acredito que da mesma forma que o nosso Deus cuida de você, que trabalha secularmente, que ganha o seu pão de cada dia, Ele também pode cuidar bem do sacerdote. Eu não acredito que o próprio Deus, que cuida bem da sua casa, Ele não tem prazer de cuidar bem da minha casa, tá certo? Então eu acredito na promessa de Deus. As promessas de Deus que estão sobre a sua vida, independente da tribo que você pertence, são as mesmas promessas de Deus que estão sobre a minha vida. Você tem direito de ser abençoado. Eu oro para que você seja próspero, mas eu também oro para aqueles que vivem do altar, vivem próspero. Quantos assim acreditam? Quantos assim creem? Louvado seja o nome do Senhor. Isso muda a visão de algumas pessoas. Tem pessoas que pensam que só ele pode ser abençoado, só ele pode ser próspero, só ele pode conquistar. Mas eu quero dizer uma coisa para você que pensa assim: o Deus que eu sirvo de forma exclusiva é o mesmo Deus que você serve, e Ele não deve nada para ninguém. Eu quero dizer para todos vocês: viver na tribo de Levi é viver por fé. O sustento não vem do meu trabalho, o sustento vem da sua fé. O sustento não vem diretamente do meu trabalho, mas vem do culto que é oferecido para Deus. E Deus não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Eu quero dizer uma coisa para vocês: como ser humano, todos nós ficamos preocupados. Sabiam disso? A nossa segurança está nas coisas materiais às vezes. A gente trabalha confiando que o nosso patrão vai nos pagar no final do mês. A gente vive na tranquilidade que o nosso plano de saúde vai dar para nós o benefício de ser atendido num bom hospital. Numa dimensão terrena, numa dimensão natural, numa dimensão carnal, numa dimensão material, a nossa confiança está nos recursos visíveis, estão nas bênçãos visíveis. Não, eu vou daqui para a igreja hoje porque eu tenho um carro para andar.
Eu vou viajar amanhã porque eu tenho recursos na minha conta bancária, me dá condições. Se eu não tiver dinheiro, eu passo o cartão de crédito e depois parcelo a perder de vista. A nossa confiança muitas vezes estão nas coisas físicas, materiais, mas eu preciso dizer para você que existe também um mundo espiritual, onde nós precisamos colocar toda a nossa confiança, e eu preciso profetizar isso na sua vida. As bênçãos espirituais, elas são infinitamente maiores do que as bênçãos materiais. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança, pastor Eliel? Está nas coisas perecíveis ou nas coisas eternas? Eu preciso só fazer uma observação que eu acho ela interessante. Porque ainda que haja um cuidado de Deus específico para quem cuida das coisas espirituais, esse cuidado de Deus, ele não é padrão. Sabia disso, Celinha? Ele não é padrão. Pastor, o nosso Deus é injusto? Não é injusto. Mas o sacerdote tinha uma porção diferente do levita. Dependendo do exercício espiritual que você tem, é bíblico. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, só para você anotar aí essa referência. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, o versículo 17 e 18. Eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem. O tratamento, o cuidado de Deus na questão do sustento, especificamente do sustento, ele é biblicamente diferente. Não necessariamente é o mesmo cuidado. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 17 e também o 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui? Os pastores, os supervisores, os presbíteros, os homens que são selecionados por Deus, que governam bem, eu gosto desse detalhe, que administram bem, e principalmente, os que trabalham na palavra e na doutrina, esses são dignos de dupla honra. O que ele está dizendo aqui? Eles precisam receber um tratamento diferente, eles precisam receber um cuidado diferente, porque o trabalho que eles desenvolvem é diferente. A administração que eles desenvolvem é diferente. Quando eu olho para esse versículo, eu compreendo claramente que quando Paulo está instruindo a Timóteo, Paulo está pensando exatamente no seguinte: tudo dependerá também da condição do rebanho. Tudo vai depender do volume, da quantidade, da complexidade do trabalho. Então aqui está claro que os que governam bem e aqueles que trabalham especialmente ou principalmente na palavra e na doutrina, eles são dignos de duplicada honra. Porque diz as Escrituras, versículo de número 18: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, irmãos, eu acho que não há dúvidas aqui de que o sustento ministerial, ele primeiro é uma ordem bíblica, segundo, ele pode ser inclusive diferenciado entre as atividades que são executadas no exercício do culto. Isso aqui, biblicamente para mim, é claro. Eu acho isso aqui bem interessante,
E eu quero contar até um episódio. Esse irmão, ele não vive mais, ele faleceu, mas conta-se, eu não estava nesse culto porque eu ouvi talvez alguma coisa a respeito desse irmão, mas alguns jovens, o tal do jovem é engraçado, né? Eles observam as coisas mesmo. E alguns jovens observaram. Esse irmão orava muito alto. E uma vez numa vigília lá em Uberlândia, esse irmão orando, e aí ele começou: Jesus, tem misericórdia do pastor fulano de tal. E o pessoal olhando. E a gente curioso para ouvir a oração do irmão. Eu não posso dizer o nome dele, que de repente ele é parente de alguém aqui, mas ele já faleceu. E na vigília, todo mundo olhando, aquele irmão orava alto: Jesus, tem misericórdia do pastor fulano de tal. Aí a gente ouvindo, né? E ele clamando na oração da vigília. Vigília de jovem, ele clamando: Jesus, tem misericórdia. E a gente observando. Aí eu falei: por que esse irmão está orando tanto, pedindo misericórdia? De repente ele soltou: Jesus, tem misericórdia do pastor. Vou dar o exemplo, né? Do pastor Eliel. Jesus, eu estou aqui comendo ovo, estou comendo frango, e o pastor Eliel fica comendo carne de primeira. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dele. Isso daí foi uma festa. A juventude ouviu aquilo, achou aquela oração muito espontânea e engraçada. E ele dizia o nome do pastor: Jesus, tem misericórdia do pastor fulano de tal. Eu estou aqui numa prova danada, pastor, e ele fica andando de carro zero. Eu estou aqui, Senhor, numa luta, andando de bicicleta, e ele fica fazendo isso. O irmão, assim, tinha uma dificuldade cognitiva, tinha algumas limitações, mas ele orava alto. Aquilo ali é uma coisa engraçada. Ixi, a gente ria muito na época que eu era jovem. No entanto, tem uma verdade, tem uma sinceridade na fala dele. É uma sinceridade de uma percepção equivocada. Que existe uma cultura, existem ensinamentos que corrompe, às vezes, a nossa vida espiritual. E eu vou justificar isso de uma forma bem clara, para que os irmãos entendam. Tem gente que, se eu pregar bênção aqui, ele vai dizer que eu estou pregando a teologia da prosperidade. Mas a teologia da prosperidade, ela está na Bíblia. Você ser próspero e abençoado está na Bíblia. Eu não posso dizer que você não pode ficar doente. Eu não posso dizer que todos aqui vão ser ricos. Eu não posso dizer que todos aqui vão passar em concurso, porque isso não é o Evangelho. O Evangelho não é sobre riqueza e pobreza. Não é isso. Mas você ser próspero, eu posso dizer para você. Você sabe que aquilo que o nosso irmão leu hoje, posso todas as coisas naquele que me fortalece, está falando de contentamento, porque a minha prosperidade é a minha posição espiritual em Cristo. A minha prosperidade é a minha posição espiritual em Cristo. Isso que é prosperidade, é o meu bem-estar, é a alegria da salvação, é a tranquilidade de que eu vou entrar no céu pelas portas, é a certeza que há um lar preparado para mim, é uma certeza que, ainda que eu não tenha todas as coisas materiais aqui, eu tenho bênçãos espirituais reservadas para a minha vida. Existe um céu para a igreja, tem um Cristo me esperando. Então isso me dá alegria, me dá contentamento. Agora, irmãos, eu não posso pregar isso para você. Isso que é teologia da prosperidade, é a minha posição em Cristo. Paulo diz assim: olha, eu sei, eu estou instruído, eu aprendi a ter tudo e não ter nada. Por quê? Porque a minha fé não está no ter, irmãos. É a minha posição em Cristo Jesus que vai fazer toda a diferença. Paulo diz assim: eu aprendi a ter abundância e padecer necessidade. Graças a Deus que Paulo escreveu isso. Graças a Deus que Paulo escreveu isso. Que ele aprendeu a ter muito.
Porque tem parte do nosso povo que só aprendeu a não ter nada. Quantos estão compreendendo o que eu trago nessa noite? Graças a Deus. É Filipenses 4. Vamos olhar esse texto aqui, só para você ter certeza. Filipenses, capítulo de número 4. E o versículo de número 12. Projeta, por favor. Olha o que diz Filipenses 4:12. Sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto padecer necessidade. Paulo sabia caminhar nos extremos da vida e não perder a sua fé em Cristo. Paulo diz assim: olha, eu não estou escrevendo isso para vocês por causa da minha situação. Não, mas eu quero dizer para vocês, Filipenses, vocês fizeram bem em compartilhar na minha aflição. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está passando alguma prova, a gente glorifica a Jesus quando alguém estende as mãos para nos abençoar, sim ou não? É motivo de nós glorificarmos a Deus. Paulo está dizendo isso: olha, eu estou falando isso para vocês, não porque eu não sei viver sem, porque eu aprendi. Graças a Deus que Paulo fala aqui, primeiro, ou duas vezes a expressão abundância, a outra vez a fartura. Porque, irmãos, tem gente que não aprendeu a viver na fartura. Tem gente que não aprendeu a viver na abundância. Todas as vezes que ele melhora um pouco, ele sai da igreja. Todas as vezes que ele tem uma bênção material, ele se afasta do culto, ele se afasta de Jesus. Todas as vezes que ele prospera um pouquinho, ele sai da presença de Deus, porque a prioridade nunca foi Jesus na vida dele. Nunca foi Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui, quando ele abre mão do seu direito, ele está dizendo assim: olha, a minha prioridade é Jesus, a minha prioridade é o Evangelho. Logo, se eu tiver, eu vou glorificar. Se eu não tiver, eu também vou glorificar. Então deixa eu fazer um ajuste na sua mentalidade. Quantos aqui gostam de melhorar? Deixa eu ver. Quantos aqui faz o propósito nisso? Gente, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Eu preciso estar melhor visivelmente. Eu quero crescer no meu negócio. Pastor, tem pecado nisso? Não tem pecado nisso. Não tem. Você não pode ser ambicioso, no sentido de desejar as coisas só para você. Você não pode ser egoísta. Mas você ter desejo de prosperar, ter abundância, não é pecado nenhum. Eu quero abrir esse parênteses porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, isso faz muito parte, eu até anotei na minha revista, isso faz muito parte dos crentes que têm imaturidade espiritual. Eu vou contar um testemunho pessoal. Assim que eu aceitei a Jesus, logo eu me lembro que eu preguei a mensagem de Zaqueu na praça. Rapaz, Deus me usou muito, igual o pastor Claudinei aqui domingo. Eu preguei na praça. E aí eu estava me achando um pregador. E aí levantaram alguns profetas para profetizar na minha vida. Você vai ser um pastor, você vai ser um pregador, você vai ser um ganhador de almas. E aí eu fiquei assim pensando: meu Deus do céu, será que isso é verdade? Sabe o que eu disse, Mandorinha? Eu pensei comigo: Senhor, eu acredito. Olha o que eu pensei, Flávio. Eu acredito que o Senhor vai me usar, que eu vou ser um homem de Deus. Primeiro, olha as minhas exigências. Tem que ser uma irmã velha. Tem que ser uma irmã pobre. Olha que besteira. Tem que ser uma irmã velha, tem que ser uma irmã pobre. E não pode ser uma pessoa estudada. Porque se o senhor falar comigo com uma senhora velha, pobre,
e sem cultura, eu vou acreditar que é o Senhor que está falando comigo. Agora eu pergunto para você, o Espírito Santo só usa velho? O Espírito Santo só usa pobre? O Espírito Santo só usa uma pessoa iletrada, um indouto? Não, irmãos. O Espírito Santo usa o velho, usa o novo, usa o rico, usa o pobre, usa o indouto, usa o doutor. O Espírito Santo não paralisa nessas coisas materiais. Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Tem gente que está com a mentalidade assim, não, eu só acredito que o Senhor está nessa igreja se a gente voltar lá em 1914. Igreja boa era a igreja velhinha, a igreja boa era a igreja dos banquinhos, a igreja boa era quando o pastor não entendia de Bíblia, levantava a mão, dava glória a Deus. Não, irmãos, a igreja pode ser boa hoje, com banco, com a cadeira confortável. A igreja pode ser uma igreja boa hoje com esse grande templo. Não é o templo, não são as coisas, é a presença do Espírito Santo que faz a diferença. Eu sei que eu estou destravando mente saudosista aqui, mas Deus pode derramar graça para esse tempo. Deus pode derramar poder nesse tempo. Deus pode derramar dons espirituais nesse tempo. Basta eu, você dar lugar ao Espírito Santo, que existem bênçãos espirituais prontas para nós recebermos. Não, Jesus só usa se fosse lá com muito respeito, quando a nossa igreja começou, lá na Cidade Velha, lá é que era culto bom. Irmão, o culto não está bom hoje, não é por causa do tamanho do templo, não é por causa do pastor que é novo, não, nada disso. O culto não está bom hoje por nossa culpa. É porque a gente passa o dia inteiro na internet, é porque a gente não tem reverência no culto, é porque a gente não tem compromisso com a palavra, é porque a gente vive às vezes distraído com tanta coisa e chega no culto com a nossa mente cheia. Mas você tem que chegar aqui cheio de Deus para transbordar, para edificar essa pessoa que está do seu lado. Quantos nessa noite recebem essa palavra? Eu disse aqui, no EBDcast que nós tivemos, que Pedro era indouto. Pregou, ganhou 3.000 almas, ganhou 5.000 almas. Mas Jesus salvou Paulo, que era doutor. Jesus salva o rico, salva o pobre. Jesus salva o negro, salva o branco. Jesus salva o nordestino, aquele que é do sul. Jesus salva todas as pessoas. Então para com esse negócio de achar que você é propriedade exclusiva. Não, eu não vou estudar, porque se eu estudar acaba a espiritualidade. Olha, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso acaba a minha unção. Ei, para com isso. Isso não é bíblico. Deus vai te usar onde você estiver. Deus usou José lá na prisão, mas colocou ele para governar o Egito, porque nunca foi o lugar, sempre foi a companhia. Se você tiver a companhia do Espírito Santo, aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor vai ser na sua vida. Aí alguém vira para o lado e fala assim: eu quero ver esse pastor pregar na cadeia. Ele só diz isso, mas ele nunca foi nem na cadeia do município. Eu quero ver esse pastor pregar no hospital, mas ele nunca visitou um crente que teve dengue na própria rua dele. Ah, eu quero ver essa pessoa fazer isso. Irmão, começamos a fazer uma igreja cheia do Espírito Santo. Você não fica tranquilo, você precisa falar de Jesus, você precisa entregar uma literatura, você precisa compartilhar o evangelho com o colega de trabalho. Há um negócio dentro de você. A minha esposa falou assim, a minha filha hoje: papai, o que você está fazendo? Você está com a cara assim? Eu falei: eu estou comendo Bíblia, eu estou meditando nas coisas espirituais. Sabe por quê? Porque quando você se alimenta das coisas de Deus, é diferente, irmão. É diferente. Paulo, no capítulo de número 9, versículo de número 7, voltamos lá para Coríntios, por favor. Capítulo 9, versículo de número 7,
Paulo vai fazer uso de 3 figuras de linguagem. Quantas, pastor? 3. Paulo vai usar o exemplo do soldado. Paulo vai usar o exemplo do lavrador. E Paulo vai usar o exemplo do pastor. Voltemos para as Escrituras. Quem jamais milita à sua própria custa? Paulo está usando o exemplo do soldado. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Paulo está usando o exemplo de um lavrador. Depois ele pergunta: ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Paulo está usando o exemplo de um pastor. Ele faz uso dessas 3 figuras de linguagem. Mas sabe o que me chama a atenção? A ênfase que o apóstolo Paulo vai dar não é na figura do soldado aqui, como ele deu a Timóteo: combati um bom combate. Ele não vai dar ênfase no pastor, mas ele vai dar ênfase na figura do lavrador. Como pastor? Ele vai falar sobre as sementes espirituais. E aí você vai voltar o seu olhar no capítulo de número 9 e o versículo de número 11, que foi o texto que nós lemos hoje. Ele diz assim: se vós, ou se nós vos semeamos. A expressão semear aqui, ele está fazendo alusão à figura do lavrador. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais, ou as temporais, ou as carnais. Jean, o que Paulo faz aqui, ele vai fazer novamente uso da figura do lavrador, para explicar que existem sementes espirituais e que existem colheitas materiais. Entendam isso. Existem sementes espirituais e colheitas materiais. Isso aqui é muito sério. Existem sementes espirituais e colheitas materiais. Eu vou repetir: existem sementes espirituais e colheitas materiais. Olha o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Se eu não estiver enganado, é o versículo de número 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Novamente Paulo usando a figura do lavrador. Ele faz assim: ó, eu lancei a semente, eu preparei a terra, eu plantei, e chegou Apolo e regou, mas o crescimento veio de Deus. Nós lançamos sementes espirituais e o próprio Deus garante o crescimento. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Oh glória, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, me dá exemplos de sementes espirituais. Olha o que está escrito no capítulo de número 4, versículo de número 1: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que significa essa palavra despenseiro? É um depósito de semente. Eu preciso dizer para você, aqui desse altar é um depósito de sementes espirituais que nós lançamos daqui, e se houver uma terra fértil, vai frutificar, e a bênção do Senhor será sobre a sua vida. É uma responsabilidade, pastores. Não é só preparar um sermão, não é só ensaiar para cantar aqui, Emerson. Nós carregamos na despensa de Deus sementes espirituais para frutificar na sua casa, para frutificar no seu casamento, para fazer toda a diferença na tua vida. Eu tenho certeza que você vai colher as bênçãos espirituais. Sabe que Paulo chama a igreja, Flávio, de lavoura de Deus. Oremandequens, urequens, oremandecais, uidefaz. Sabe por quê, irmãos? Porque há
promessa de produção, a promessa de crescimento, a promessa de maturidade, a promessa de bênçãos espirituais. Eu preciso dividir isso com você. Talvez você nunca fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, talvez você male fala o português, mas existem riquezas espirituais que estão dentro do seu coração, fazendo você caminhar cada vez mais na presença de Deus. Sabe por que você não desistiu ainda? É a semente da perseverança. Sabe por que você não abandonou a sua casa ainda? Porque tem a semente do amor de Jesus Cristo. Orei, faço e dequemes. Mas para quem é carnal, só pensa nas coisas materiais. Pastor Claudinei estava pregando aqui, eu disse para o Alexandre sobre a mensagem de Zaqueu. Foi de forma espontânea. Zaqueu disse para Jesus: alegre com o encontro, alegre com aquele relacionamento, alegre com a visita, com a permanência de Jesus na sua casa. Ele disse assim: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Zaqueu não era só um coletor de impostos. Não era. O texto diz que Zaqueu era chefe dos publicanos, chefe de quem colhia os impostos. E ele disse assim: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguém eu defraudei, eu vou restituir ele 4 vezes. Eu disse para o pastor Alexandre assim: pastor Alexandre, você está disposto a dar a sua metade para ter Jesus por inteiro? Hein? Eu quero dividir com você nessa noite. Você está disposto ou está disposta a dar metade do que você tem para ter Jesus por inteiro? Eu orei, faço e dequemes. O exemplo que Zaqueu deixa é o seguinte: eu vou dar metade para ter Jesus por inteiro. Orei, faço e dequemes. Eu vou dar metade para ter Jesus por inteiro. Por quê? Porque eles sabiam que existem sementes espirituais. Eu quero trazer algumas referências só para os irmãos entenderem, porque essas sementes espirituais são riquezas espirituais, irmãos. Pastor, lá vem o pastor. Eu quero dizer isso para alguém nessa noite. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 4 diz assim: ou desprezais as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sabe o que Paulo estava dizendo à igreja em Roma? Ele está dizendo assim: o evangelho faz parte da riqueza de Deus. Por quê? Porque nós não podemos desprezar a bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? É a misericórdia de Deus. O que é a riqueza de Deus? É a graça de Deus sobre nós. Essas são as riquezas de Deus. Aleluia. Olha o que Paulo escreve aos Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33. Ó profundidade das riquezas. Aleluia. Tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Olha o que ele escreve na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A maior riqueza que o crente tem, ele não transfere por Pix, ele não passa para investimento no banco. A maior riqueza que o crente tem é a salvação em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço. Pedro disse assim: não foi com coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A salvação é a maior riqueza que o crente tem para colher. Aleluia. Oh glória.
Pastor, me dá mais um exemplo. Efésios capítulo de número 3 e versículo de número 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos concedas que sejais fortalecidos com poder mediante ao seu Espírito no homem interior. Deixa eu explicar isso para você. O que você carrega, a presença do Espírito Santo, é a maior riqueza espiritual que o crente pode colher. Você ter Jesus, você ter a presença do Espírito Santo, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada desse mundo que faz com que a gente entenda as riquezas da glória de Deus sobre a nossa vida. Eu li essa semana, pastores, um jogador profissional ganhou em 2023 150 milhões de euros, mas é vazio, não tem Jesus, não tem a graça, não tem a salvação, não tem a alegria do Espírito sobre a sua vida. Porque quem recebe Jesus recebe com júbilo. Quem recebe Jesus recebe com alegria. Eu preciso dizer para vocês que o que sai do altar são sementes espirituais que produzem riquezas espirituais, prosperidade espirituais, colheitas espirituais incalculáveis. Estou sentindo graça para dizer isso para alguém nessa noite. Eu preciso que você saia daqui com essa verdade no seu coração. Tudo que vem de Deus é rico, tudo que vem de Deus é próspero, tudo que vem da palavra do Senhor me alimenta, me fortifica, me faz diferente. Quando eu entendo isso, irmãos, eu não preciso fazer evento, oferecer comida para você vir. Quando você entende isso, eu não preciso criar nada para você ser atraído, não. A presença de Jesus é o suficiente. Zaqueu tinha dinheiro, mas não tinha presença. Zaqueu tinha dinheiro, mas ele não conhecia Jesus. O demanda é fácil e de quente. Eu vou encerrar, eu tenho várias citações aqui. Mas eu vou encerrar nessa noite dizendo: olha o que Paulo diz. Eu parei aqui, gente. Eu parei aqui. Paulo diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou as temporais, ou as materiais? Eu não posso inverter essa ordem. Eu não posso inverter, irmão Jocelino, essa prioridade e esse valor. Eu reconheço que a obra de Deus precisa das coisas materiais. Eu reconheço que nós precisamos dos recursos da terra. Eu não sou ignorante a ponto de dizer que os recursos materiais não têm o seu valor, mas eu não posso inverter essa ordem. As coisas, as sementes espirituais, elas são muito mais valiosas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós semeamos para vocês as coisas espirituais. O que é para vocês, colhemos de vocês as coisas materiais. O que ele está dizendo para mim, para você, traduzindo, ele está dizendo assim: gente, não vamos inverter as coisas. Eu sei do meu direito, do meu sustento. Eu sei que vocês cuidam bem de mim, mas eu não posso inverter as coisas. O que nós oferecemos materialmente para Deus não é nada perto das coisas espirituais que o Senhor tem para nós. Eu quero que você fique de pé. A salvação é uma riqueza espiritual. A graça é uma riqueza espiritual. O evangelho é uma riqueza espiritual. Olha que Paulo escreve no capítulo 2 da carta aos Coríntios, ainda em Coríntios, ele diz: aquilo que o olho não viu, aleluia, que o ouvido não ouviu,
Oh glória, e que não subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje aqui nessa dimensão, você pode desfrutar das colheitas espirituais, mas futuramente você vai viver plenamente as bênçãos espirituais que você está colhendo, semeando hoje. Aleluia, aleluia. Oremande faço e dequeis. Eu estou sentindo a graça de Deus. O Senhor está falando ao meu coração nesta noite. Ei, não inverta, por favor. Eu aplico nessa noite, não inverta as ordens. Eu podia muito bem, irmãos, tratar o capítulo 10 nessa noite, mas o Senhor me direcionou para dizer para alguém: não inverta as prioridades. As sementes espirituais são muito mais valiosas do que as colheitas materiais. Não podemos inverter as nossas prioridades. As coisas espirituais são eternas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, receba essa palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Aleluia, eu quero orar por você nesta noite. Se você sentir em seu coração de vir receber essa oração, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não quero forçar o texto, mas há uma relação intrínseca nesse verso que nós lemos, das sementes espirituais com as colheitas materiais. Eu não quero forçar o texto, mas há uma correlação. O que é que significa isso, pastor? Alguém lança sementes espirituais e a gente colhe também material. E há um processo interessante, porque toda colheita tem que ser reservada a semente. Toda colheita tem que ser reservada a semente. Você tem que colocar parte a semente, para você poder no ano seguinte ou na temporada seguinte fazer o lançamento de uma nova semente, para você ter uma nova plantação. Os irmãos que trabalham aqui na usina sabem que é um processo cíclico. Você lança a semente, colhe, você lança e colhe, você lança a semente, você planta, colhe, você planta, colhe. E eu quero lembrar para todos vocês aqui nessa noite, a semente mais valiosa são as sementes espirituais. Paulo, sabendo disso, olha o que ele diz no capítulo de número 1, versículo de número 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós. Eu não vou olhar nessa noite para a casa onde você mora, para a quantidade de imóveis que você tem na cidade ou até fora, pelo seu poder aquisitivo que é o seu negócio, que a sua empresa proporciona, para a sua conta bancária. Eu não vou olhar hoje. Eu quero orar para a sua vida numa dimensão espiritual. Sabe por quê? Porque essa semente pode ser lançada por você. Você pode semear sementes espirituais. O testemunho de Cristo, o testemunho de Deus, traduzindo, é o próprio Evangelho.
nós podemos fazer o lançamento das coisas espirituais, porque a colheita é certa. A colheita é certa. Querido Deus, graças te damos, porque reconhecemos nessa noite o valor da semente espiritual. Nós sabemos que as colheitas materiais têm o seu valor, mas nunca superará o valor da semente espiritual. Paulo nos deixa claro isso, Senhor. E nós queremos nessa noite pedir que o Senhor derrame sobre nós, como uma terra fértil, como um espaço produtivo, como uma terra sarada. Lance sobre nós, Senhor, sementes espirituais da graça, sementes espirituais dos dons, sementes espirituais da misericórdia, da bondade, sementes espirituais do evangelho, sementes espirituais das coisas que vêm do teu reino. Pai de amor e de bondade, não deixa, Senhor, que a nossa terra seja uma terra infrutífera, mas sare, Senhor, a nossa terra. Cuide, Senhor, da nossa casa, da nossa família, da igreja do Senhor aqui em Nova Ponte, dos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Pai de amor e de bondade, nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia e continue lançando sobre nós sementes espirituais para frutificar na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu oro também, Senhor, para que o teu filho me entenda que a prioridade são as coisas espirituais, que quando nós lançamos mãos, priorizamos as coisas espirituais, o Senhor cuida também das coisas materiais. O Senhor vai cuidar de famílias, o Senhor vai abrir portas de emprego, o Senhor vai abençoar o seu povo. Eu creio que o Senhor pode enviar clientes dos 4 cantos dessa cidade para abençoar o comércio da tua filha, do teu filho. Eu acredito na bênção do Senhor, eu creio, Senhor, na palavra que eu prego nesta noite, porque a tua graça, Senhor, é abundante em todos nós nessa noite. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu te agradeço, hoje e sempre. A minha pergunta: alguém nessa noite que deseja entregar-se para Jesus Cristo? Você não é crente e veio com desejo de aceitá-lo? Alguém nessa noite afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, eu me afastei, mas eu quero voltar. Quem sabe você nesta noite vai ganhar um grande depósito espiritual na sua vida, que é a graça e a alegria da salvação. Há entre nós alguém? Se não há, eu quero que todos, por favor, repitam comigo: que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos juntos nós vamos dizer amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.